Vamos então falar do terceiro tópico, o meio de transporte. Então eu já vou começar aqui pelo mais famoso, mais popular, a bicicleta. E dessa vez, claro, eu vou começar com a Dinamarca. A Dinamarca, ela tem uma estrutura, tudo feito para você andar de bicicleta aqui. Galera, você percebeu o meu estilo aqui? Calma, eu não tô indo para uma reunião de Oscar não, eu tô indo pro trabalho. Também dirijo aqui. E como motorista, tem que dizer que realmente tem uma estrutura muito boa para bicicleta. Tudo é feito, até os ônibus, na verdade, tem uma estrutura para que você possa colocar a bicicleta dentro. Claro que tem uma limitação, tá vendo o ônibus? O ônibus é dessa forma ali, ó. Esse é o tamanho do ônibus. E se caso você não queira pegar um ônibus ainda, tem mais duas formas de você pegar. Você usar o sistema de transporte público aqui, que é pelo trem, que vai de cidade para cidade. E também tem um VLT, basicamente, que é um metrô por fora, mas é chamado de S-Train. E também tem o próprio metrô. Todos eles têm uma estrutura para você pôr a bicicleta, menos o metrô. Você não pode ir de bicicleta lá se for dia de semana, mas final de semana sim. E hoje eu vou mostrar que hoje é caminho do meu trabalho. E perdão, claro, não é metrô, é esse VLT que acabei de mencionar. Ele sempre mostra o mapa aqui. Além do tempo, ele também mostra aqui um mapinha, a posição que você tá. Claro, para a estação, sempre tem aquela área ali para você comprar o ticket, mas você tem como pagar, fazer tudo pelo próprio aplicativo deles, que eu vou fazer isso agora. Aí, por exemplo, eu faço só o check-in, em vez de eu comprar para onde que eu quero ir, ó, tá vendo esse trem aqui? Eu só clico, né, Yang, beleza, já comecei. É tudo que eu preciso. Tá vendo ali, ó? Não sei se deu pra ver, mas ele mostra onde você tem que estar pra você colocar a bicicleta dentro desse VLT. Então, nesse S-Train aí, ele é de graça a bicicleta, né? Realmente é para estímulo. Porém, pro metrô que eu vou pegar aqui agora, eu tenho que pagar a bicicleta à parte. Então, o check-in que eu fiz no aplicativo não é o suficiente. Mas isso também é fácil. É só pagar um extra aqui, ó. Ticket, pay print. Acabou. Acabei de comprar o ticket para bicicleta e custou 15 coroas dinamarquesa. E agora, já que eu vou mudar aqui o transporte, né? Que eu vou sair daquele S-Train, eu tenho que vir aqui no aplicativo, ó. E vir adicionar e colocar o metrô, tá vendo? Tem S-Train, tem metrô. Aí coloco só o metrô aqui. Tá feito. Agora eu já posso ir pro metrô já. Eu acredito que você tem que pagar isso, porque como esse daqui você vai perceber que é muito menor e não é tão estruturada a bicicleta. Tá vendo aqui, ó? Bicicleta final dia de semana não pode, 7 às 9 e tal. De 3h30 às 5h30 da tarde. Nas horas rush não pode bicicleta. Aqui não tem, ó, motorista, tá vendo? Não tem ninguém lá na frente, lá é o final. E aqui é a traseira. E ali tem até um sistema de controle ali, ó, uns adesivos de controle pra criançada brincar. Não tem ninguém controlando aqui, entendeu? Só passageiro. E aí, às vezes vem um cara checar aqui, como já checaram já, mas ele já saiu desse metrô aqui. Vem checar aqui se você tá tudo certinho. Cheguei aqui na estação, tá vendo, galera? Aí é a mesma coisa, ele só vai voltar. Ele acabou de chegar e volta assim mesmo, pra fazer a mesma rota. E é por isso que esse metrô em específico, ele vem a cada 4 minutos, vem direto, sem parar. Então realmente é muito bom. Esse daqui só tem esse porém da bicicleta, né? Mas no meu caso aqui, como eu posso usar, já que tá no final de semana, é bem tranquilo. Então, galera, basicamente é assim que funciona aqui o sistema de transporte, bem tranquilo. Você tem como pagar, como mostrei ali, pelo telefone, ou você pode ter um cartão, ou você... Sabe onde que eu paguei a bicicleta? Você pode também comprar bem ali. Então, é bem simples, facilitador, e te dá um suporte pra questão de bicicleta também, mas também você não tá de bicicleta. É muito bom de você poder se locomover aqui dentro de Copenhague mesmo. E vou lembrar aqui que aqui você é muito penalizado se caso você seja pego sem fazer o check-in, sem você ter pago, entendeu? Beira aí os 700, pode chegar a 1.000 coroas, o que dá aí 100 euros, caso você seja pego sem, até mesmo se eu fosse pego sem eu ter comprado meu ticket da bicicleta. Enfim, vamos falar da Irlanda agora. É o seguinte, a Irlanda, ela tem um fator muito curioso, por quê?
A Irlanda tem um ônibus, aquele ônibus de 2 andares, bonitão, igual da Inglaterra, porém verde, e realmente é muito bom, é muito confortável. Ele não tem a estrutura para receber bicicleta e nem a scooter, porém lá a scooter e a bicicleta eles funcionam muito. Ele realmente é muito bom. Se você comprar uma bicicleta, comprar uma scooter, você consegue se locomover dentro de Dublin muito tranquilo. Eles também têm uma infraestrutura boa para bicicleta, ok? Eu diria, na minha humilde opinião, aqui é mais largo, é mais espaçado. Muitas vezes lá em Dublin você compartilha a mesma linha com ônibus, o que não é um problema. Mas aqui eu acho que tem um pouco mais de espaço para você andar de bicicleta. Dublin, então, também tem o Luas, como se fosse um VLT deles, aquela minhocão que anda nas ruas. É muito legal, é muito funcional, eu adorava pegar os Luas, que se chama lá. Funciona bastante, eles têm um cartãozinho pra você fazer o check-in lá. O problema, eu diria, que no ônibus é que ou você tem um cartão ou você paga por moeda. E isso incomoda bastante. E olha, galera, vou falar pra você uma coisa. Eu vou exemplificar aqui como é que funciona o sistema de transporte lá da Irlanda. O exemplo vai ser no aeroporto de Dublin. Se você for no aeroporto de Dublin, nada dali de mostra a opção de você, assim, não tem sinalização. E também, se você não souber, tudo ali vai te levar para comprar daqueles ônibus caros de express, aqueles ônibus bonitos de tour, entendeu? Porque, imagina, funcionário tem que chegar até ali, né? Então precisa de um transporte, um ônibus ali, o clássico. Porém, é escondido e demora bastante. Tipo assim, 20 minutos, 30 minutos espaçado entre um e outro. E se o turista for lá, eu sei aonde que pega um ônibus. E se é turista, ele não vai ter o cartão. Logo, o que ele tem que ter é a moeda. E só paga moeda, galera. E não tem troco. Isso no aeroporto de Dublin. Então, se você não quiser pagar 10 euros para pegar o Express, você vai ter que ter moeda. E isso incomoda bastante. Isso incomoda realmente bastante, não vou mentir. Dublin, por ser um polo tecnológico, onde estão todas as empresas lá, Apple, Google. O Google Maps lá, ele funciona muito bem. Então, qualquer coisa você quer pesquisar sobre hora de luas, de ônibus, você tem como procurar. Você tem como saber esse tipo de informação. Entende? Então, as informações passadas pelo Google realmente são boas, ok? Mas tem aquele mesmo problema de levar para pagar ônibus privado e não público, como se você caso queira ir por aeroporto, tá? No centro de Dublin, vai para o aeroporto, eles só vão te dar a opção lá do Express. Então, se você não souber também, vai pagar mais caro à toa. Outra coisa, o Luas, como eu disse, ele funciona, ele é bom, ele passa rápido, ele sempre tem. Ele também tem o Dart, também, que é um trem. Eu nunca cheguei a usar o Dart, eu sempre usei scooter lá, o patinete elétrico, funciona e é muito bom, entendeu? Para se locomover ali dentro, eu acho bem melhor, você não depende de transporte público e tal. O Luas, que é como se fosse esse metrô, esse VLTzinho, como falei, ele é proibido, pelo menos na época que eu saí de lá, é proibido você levar bicicleta ou scooter. Tem raras exceções, caso você não seja pego. Mas tem isso, que você não tem essa estrutura de você levar a sua bicicleta dentro dali. Galera, outra coisa agora, para fugir um pouco de Dublin. Como eu disse, eu já estava no outro lado da Irlanda, entendeu? Numa área chamada Achill Island, perto de Westport. O que acontece? Para você querer fazer uma viagem interna, você querer descobrir, desbravar e usando só o transporte, claro que tem trem que conecta, porém a qualidade, a condição do trem, assim, não é boa. O que funciona lá para você querer explorar realmente é bom, são os ônibus de tour. Agora, se você quiser explorar por conta própria, você quiser fazer a mesma rota que esses ônibus de tour faz, você não vai conseguir, porque ônibus é extremamente limitado, fora de Dublin, assim, numa outra região, extremamente limitado, não tem controle nenhum. Muitas vezes pode acontecer de você estar no ponto de ônibus, já tem um grupo lá esperando, passou o ônibus, você não coube lá, você vai ficar lá e é isso, e acabou. Você, assim, possível de sair. Eu já fui pra... Enfim, tô falando de outras áreas da Irlanda, né? Então, se você quiser explorar por conta própria, é muito mais complicado. O trem realmente é muito mais difícil de se conectar, e principalmente a questão de ônibus. O ônibus é muito mais difícil de você pegar e de você contar. Já aconteceu uma situação, já fiz alguns tours lá, bastante tour até, onde a mulher, ela foi de tour até o local, que se não me engano foi os cliffs de Moher. Só que ela quis ficar lá mais tempo. E é claro que ela tinha contato com o guia,
guia, certo? O guia falou, olha, toma cuidado porque realmente aqui é muito difícil você sair daqui. E o que aconteceu com ela é que ela foi pegar o ônibus, que eu acabei de falar, só que aconteceu esse problema de estar em grupo. Tipo assim, tá um grupo muito grande no ponto de ônibus, ela não coube e ela ficou de fora. E é isso, galera, você vai ficar de fora e não tem mais. É tipo assim, acabou e os ônibus lá acabam cedo. E ela acabou que teve que pagar um táxi aí pra voltar e foi extremamente caro. Se não me engano, ela falou que foi quase de 400 euros. Entendeu? Então, assim, não dá pra explorar Irlanda por conta própria. Isso realmente não dá. Não é conectado de nenhuma forma. Se você sair mesmo de Dublin, você já vai perceber a dificuldade que é pra pegar um ônibus. Eu já fui pra eventos de rock and roll que era muito longe e falar pra você, galera, não tem ônibus, é totalmente ermo, é totalmente assim. E você fala, cara, eu tô 1 hora de Dublin e você não tem transporte público, não sei como sair daqui. E a única opções é você pagar um ônibus muito mais caro, assim, de 10 euros até 20 euros, entendeu? Acho que, se não me engano, eu paguei 20 euros. Eu lembro quando eu tava nesse festival de rock, eu falei, pô, cara, você vai passar lá por Dublin? Ah, sim. Ele olhou pra mim, 20 euros. Eu lembro de eu falar assim, tá brincando, né? Tipo assim, eu sorri pra cara do cara. Eu não acreditei, mas é. Então, assim, realmente não tem como, galera, de funcional. Então, galera, mais um dia encerrado. Então, vamos pular pro próximo tópico, então? Então, vamos falar aqui do assunto que importa, segurança / xenofobia. Eu vou emendar a xenofobia aqui com a segurança, porque a xenofobia não é só um fator de adaptação, de integração de você com o país, mas também um fator que pode ser, sim, um pouco de perigo, ok? A Irlanda, então, Dublin, por exemplo, tem alguns lugares que você tem que evitar por esse fator de xenofobia, porque ainda mais pessoas que fazem delivery lá, os locais, eles sabem que quem faz delivery são imigrantes e muitas das vezes eles sempre fazem bagunça com eles. Mas não é uma bagunça, às vezes sim, pode pegar no mau dia, mas muitas das vezes sempre querem fazer sacanagem, tacar ovo, já até tacaram o fogo de artifício indiano também. Eu sempre cito isso porque eu acho um pouco cômico, eu não vou mentir. Mas sim, já atacaram meus amigos já, entregadores. Tem um famoso grupo lá, Naná, não é um grupo assim oficial, mas a gente define eles só pelo fato de a gente vê na rua grupo de jovens, a gente sempre reconhece, esses daí são os nanás. E basicamente são só grupos de jovens que na sua maioria das vezes eles só querem fazer bagunça, furta a bicicleta, entendeu? Às vezes eles só roubam um banco, entende? Até no meu caso, né? Parece que eu vou passar pano aqui agora, mas até eu no meu caso aqui, eu já tomei um soco deles, assiste aí o vídeo. Eu expliquei também mais o que são esses grupos, os nanás, ok, nesse vídeo. Mas, galera, no dia a dia, nada muda, entendeu? Assim, é muito tranquilo, é um país, assim, o que eu tenho pra falar, entende? Realmente são só os moleques que não tem essa sensação de punição, entendeu? Eles não tem punição lá. Mas tirando isso, é muito tranquilo, entendeu? Não é nada demais, nem esses moleques também é algo que faça você pensar se, pô, é melhor ou não. Não é um fator de decisão, de tipo você pensar neles quando você quer ou não morar na Irlanda, entendeu? Algo irrelevante. A Dinamarca, ela também, pô, é Dinamarca. O que eu posso falar da Dinamarca aqui? Aliás, eu não mencionei isso antes, os dois países, Dinamarca e Irlanda, eles furtam bicicleta, e furtam mesmo, isso daí é muito normal. Agora, a segurança aqui, o que eu posso falar? Nós, no caso eu e minha namorada, a gente tem amigos aqui policiais, e eles às vezes zoam que a gente, esse bairro aqui já foi conhecido por galera esfaquear, entendeu? Mas assim, isso é tudo história, eu tenho certeza que é só pra ele assustar a gente e não tem nenhum perigo aqui na verdade, entende? Na Irlanda tem mais viciado do que aqui, lá tem muito, na Irlanda, né, no Dublin tem muito, você vê pessoas drogadas, entendeu? Mas isso também é só uma poluição visual. Aqui, como eu disse, não há nenhuma insegurança, não tem nenhum perigo na verdade, a não ser, falamos de um fator aqui internacional. Aí se a gente começar a falar de um perigo externo, aí sim, né, drone russo às vezes aparece aqui no aeroporto de Copenhague, entendeu? Tem um teste de alerta de caso o país seja atacado, entendeu? Esses dias até eu peguei um dia tava testando a sirene de caso seja atacado aqui e foi totalmente bizarro, se liga aí no vídeo. Olha o que a gente recebeu então do nosso telefone. Tá tocando alguma sirene aqui, mané, do nada. Tô aqui num trabalho, todo telefone recebeu isso daqui, ó. Começou a apitar igual um caramba, ó. Ok, eles estão testando sirene, mané. Que loucura.
loucura. Eu não tava preparado para isso, mas enfim. Então, assim, tem segurança externa. Agora, internamente, é tudo tranquilo. A sua vida aqui é muito boa, a qualidade de vida aqui é ótima. Tirando esse fator aqui externo, né? Vamos pro próximo. Beleza, então vamos falar de saúde então. Olha, eu vou começar pela Dinamarca, já que eu sempre estou começando com a Irlanda. E a Dinamarca é bem simples. Eu já fiz um vídeo aqui de quando que eu precisei usar o hospital daqui da Dinamarca, ok? E é muito simples. Quando você resolve essa questão de documento, você recebe no cartão mesmo, tem o número do seu hospital, do seu médico. Você liga para ele caso você tenha algum problema. E dali, esse é o encaminhamento. A mulher ali, você responde a pergunta dela, ela percebe sua situação e marca o horário no hospital, você vai lá e é tudo gratuito. É assim que funciona e funciona bem. Eu já contei a situação do meu ombro aqui já, de que eu queria fazer uma análise. Agora eu vou começar, semana que vem, vou fazer uma fisioterapia de graça, entendeu? Tudo no sistema normal. Então, para todo o processo aqui, até cirurgia, é também de graça, ok? A Irlanda já não é gratuito. A Irlanda tem um sistema lá que é meio público, meio privado e para usar o sistema público lá de saúde você tem que ter um cartão, ok? Que é chamado de Medical Card, se eu não me engano. Mas para você pegar esse cartão, uma pessoa normal, nós aqui que queremos ir para o país para, enfim, morar, fazer dinheiro ou até ter uma vida lá, a gente não vai receber menos do que o salário mínimo. E para você ter esse cartão, para usar o sistema público de saúde, você tem que receber menos do que o salário mínimo. Papo de 200, 300 euros na semana. E quem recebe o mínimo não tira isso. Claro que não, ok? Então é só para quem tem baixa renda realmente. E a ideia lá é que você tem que pagar uma consulta para você ir no hospital. Você paga uma consulta com um doutor, você liga, marca com ele. Então você tem que pagar por essa consulta para ele te encaminhar para ir para o hospital. Eu, por exemplo, quando eu fui no hospital lá, eu queria ver a questão do meu ombro. A mesma coisa que eu fiz aqui na Dinamarca, eu fiz também lá na Irlanda. Então, esse meu médico que fez o encaminhamento foi de um contato de um brasileiro que me passou e era um médico lá de Portugal. Entendeu? Ele só me encaminhou para o hospital. Que isso no final é o que importa, entende? Mas mesmo assim você tem que pagar 50, isso vai ter que perder 60 euros, 90 euros, entendeu? Você tem que pagar. E você vai para o hospital e dependendo da situação, fazer um exame, qualquer coisa também, tem que pagar também, entendeu? Então isso vai depender muito. Por exemplo, no meu caso, eu paguei esse médico, fui encaminhado para fazer uma ressonância magnética no meu ombro. A ressonância magnética foi 300 euros. É extremamente caro, Um colega de trabalho meu, que trabalhava comigo até na construção lá da Irlanda, ele também passou por um problema até parecido. Ele, enfim, se machucou, se lesionou. E ele foi pro hospital e ele falou quão caro que é. E ele era da Nova Zelândia. E ele falou, cara, ele pagou basicamente a mesma coisa que eu, mas não era o mesmo problema que eu, ok? Só foi fazer um exame lá. Enfim, se eu não me engano, foi até um problema no ombro também, mas não foi a mesma coisa que eu. Não foi de deslocamento nem nada do tipo. E ele falou, cara, é extremamente caro. Na Nova Zelândia seria 80 dólares. O que particularmente para mim já é muito caro. Enfim, realmente é muito caro. Então, assim, esse é um fator que particularmente para mim influencia um pouco. Eu fiquei um pouco surpreso que o sistema da Dinamarca aqui achei bom, achei muito bom. Vamos falar de clima? Olha, o clima, a Dinamarca e a Irlanda, ela tem um clima muito parecido, porém muito diferente. Aqui na Dinamarca, quando faz frio de verdade, que neva, ok? E na Irlanda faz frio, muito frio. A questão do problema da Irlanda, que eu diria é que lá não faz esse frio assim de nevar, ok? Já nevou uma vez lá na Irlanda, lá em Dublin, mas neva algumas partes, mas não é comum nem um pouco nevar lá. Então no inverno realmente faz muito frio. O problema do inverno na Irlanda é que as casas não são tão estruturadas, ainda mais para imigrante. As casas são frias e muita gente quer economizar dinheiro com a energia. Então muita gente não liga o aquecedor. Então a casa todo mundo fica muito agasalhado dentro da casa, entendeu? O governo dá um auxílio na Irlanda, dá um auxílio para energia, para você pagar aquecedor e tal, mas muita gente quer economizar dinheiro e isso é muito normal, ok? Aqui na Dinamarca, as casas são muito mais agradável, como é que eu digo? Mais climatizado, entende? É muito normal aqui que as pessoas deixam o aquecedor aqui ligado e deixam, entendeu? E a casa sempre tá muito bem aconchegante. E isso não é muito diferente das casas onde eu tô passando. E a energia aqui, aparentemente, não é um fator aqui crucial e nem ninguém se importa
conta com a energia. E não é muito, né, caro. A energia da Irlanda é extremamente caro e o que influencia. Isso é no inverno, ok? Então é por isso que eu tô ressaltando aqui como é que é dentro da casa também. É um pouco diferente e ainda tem esse fator da energia. Agora, em geral, quando você quer sair e tal, a Irlanda realmente é muito conhecido por a Irlanda chover muito, o que eu, no meu caso, achei mentira. Talvez o clima mudou e tal, mas no período que eu morei lá, que foi mais de 2 anos, não percebi nada de tão chuvoso que falam que chove, meu Deus, chove muito. O que pode acontecer é de ficar nublado, mas muito, assim, fica nublado, fica sol, entendeu? E isso não é nenhum problema. Agora, o problema pode ser o fato de que venta muito e realmente, às vezes, você perde um pouco do sol, entendeu? Mas não é nada de ficar muito nublado, assim. A Dinamarca aqui agora, ela é um país que eu achei muito solarado, muito mais fresco, tá ficando já, a primavera aqui tá ficando uma delícia, entendeu? A Irlanda também tá ficando já muito calor, porém aquilo, eu tô sentindo que aqui é mais calor, tá ficando mais calor do que aqui, eu tô sentindo que aqui é bem melhor em relação ao clima. Ainda tem o fator ainda de estar mais próximo da praia e tal, aqui venta bastante também, assim como na Irlanda, mas assim, países norte, entendeu? O que falar pra vocês? A Irlanda eu achei um pouco pior em relação a ficar muito mais nublado, ficar um pouco mais depressivo, ok? Meio down. Isso talvez seja, eu tenho essa percepção talvez por causa das construções. As construções lá na Irlanda, elas são muito cinzentas, entendeu? Muito tijolo e é a mesma cor, entendeu? E aqui na Dinamarca é muito mais colorido, entendeu? Ainda tem aquelas casas coloridas de Copenhague aqui, que é um ponto turístico, entendeu? Então realmente casa que tem muito mais cor, as coisas aqui parecem ter mais vida, entende? Mas, e aqui também sinto também que tem mais calor, o que eu acho que é bom. Equivalência de documento. Claro, quando você vai se mudar para o país, você quer trazer tudo que você tem lá no Brasil, que você fez, né? E diferentes países são diferentes processos, claro. A Dinamarca, ela tem um processo centralizado aqui, então basicamente você envia o seu documento, o seu diploma, o seu histórico escolar e eles retornam com uma equivalência formal dinamarquesa, ok? Como se fosse a famosa equivalência, certo? E outro fator também, como a questão do carteira de motorista, eles também fazem a equivalência aqui. Foi o que aconteceu comigo. Eles aqui, você, enfim, se inscreve e você entrega a sua carteira de motorista brasileira e você recebe a dinamarquesa. Claro, quando você não recebe a dinamarquesa, você tem uma provisória, ok? E até receber a dinamarquesa, que é válida para toda a Europa. Então isso é muito bom, particularmente. Agora, na Irlanda, não tem esse processo formalizado, não tem esse processo central, no caso, e basicamente você tem que lidar diretamente com a empresa, ok? E isso vai depender, claro, da formação também para que você está fazendo engenharia, para a área da saúde, entende? Então isso vai depender sempre muito da empresa onde você vai querer trabalhar, ok? Basicamente é bem simples, você só vai enviar seu diploma, sua experiência e isso já é o suficiente. Eu já vi isso já em vários casos já que é bem tranquilo, ok? Então não necessariamente precisa fazer uma equivalência. Agora, já a questão da carteira de motorista, por exemplo, você não tem como fazer. Foi também um processo que eu tentei fazer, você não tem como fazer equivalência, ok? Então isso quer dizer que você tem que fazer todo o processo do sistema irlandês, ok? Como se você fosse para autoescola mesmo. Então, coisa que não é muito bom, ok? Agora, em relação a outros documentos, é só questão de tradução, seja lá o seu certidão de nascimento, de casamento, é só realmente a tradução ali oficial e já basta, já é o suficiente. Vamos então para o último tópico, curso de vida. Olha, eu provavelmente já deixei algumas pistas aqui de como é que é o custo de vida na Dinamarca e na Irlanda, ok? Como eu disse, o salário é bem similar, de certa forma. Eu sei que o câmbio é diferente, porém é bem similar do quanto você recebe. O diferente mesmo é o aluguel. O aluguel aqui na Dinamarca é muito mais acessível para um apartamento e tal, é muito mais acessível, basicamente 1/3 do seu salário. O equivalente na Irlanda, você pagaria aí um quarto individual para você, entendeu? E é muito mais caro. E tem um fator também que é muito limitado, ok? As casas lá, então você não conseguiria... As casas realmente que tem, um estúdio, qualquer coisa, realmente fica muito caro. Uma casa lá com um quarto é 1.800, 1.500 euros, entendeu? O aluguel, então realmente fica muito desproporcional, ok? O mercado, em contrapartida, já é muito mais barato, ok? A Irlanda realmente é muito mais barata, ele segue um padrão euro, né? Que tem o mesmo preço lá de, sei lá, Portugal, Espanha, é mesmo padrão, ok? A carne é muito mais barata. Aqui na Dinamarca
Dinamarca a carne é muito mais cara, ó, carne, ovo, presunto, entendeu? Tudo carne é muito mais caro aqui, realmente. Então o mercado é mais barato na Irlanda, o aluguel é mais caro na Irlanda, aqui na Dinamarca é mais controlado, é mais estável, é mais equilibrado, na verdade. O transporte aqui é mais barato, melhor, é mais acessível. A Irlanda tem um problema que é limitado. Você saiu de Dublin, é limitado. É barato também, você sai um cartãozinho, mas é muito mais limitado do que comparado aqui com a Dinamarca. Basicamente, a Irlanda e a Dinamarca compartilham do mesmo estilo de vida aqui. Então não se distingue muito, entende? Só tem algumas coisas ali que realmente é uma discrepância, como a questão do aluguel. Porém, em geral, assim, prós e contras. Bem, galera, eu vou encerrar por aqui, ok? Eu espero que tenha deixado claro aqui os temas, os tópicos. Se eu deixei de falar de alguma coisa, de alguma comparação, me fala aí nos comentários, tá bom? Foi um prazer fazer essa comparação. Foi um pouco trabalhoso também, então peço que se inscreva aqui no canal para ajudar, ok? Eu posso comparar outros países também. É só porque, como Dinamarca e Irlanda foram países que eu morei, é um pouco mais fácil de eu dar um ponto de vista mais a fundo. Porém, eu não posso me aprofundar muito, senão o vídeo fica muito longo, entendeu? Então, mas é sempre bom explorar esses temas de comparação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.